Com a paz do Senhor Jesus Cristo, hoje iremos estudar sobre os evangelhos sinóticos. Quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor de escola bíblica dominical, diretamente do canal EBD para você. Iremos agora estudar sobre um assunto, um vídeo curto, mas falando sobre, só para nós termos uma ideia dos evangelhos sinóticos. Então nós vamos ver aqui essa similaridade entre esses evangelhos. Nós vamos aqui que evangelhos sinóticos, certo? Então evangelhos sinóticos. Essa palavra sinótico, né, ela vem do grego sinopsis, que significa sinótico, que é a junção de duas palavras gregas. O sim, que significa com, como está aqui, certo? E o ópsis significa ótica ou vista. Então significando uma visão conjunta ou uma visão idêntica. Então, evangelhos sinóticos, nós temos 4 evangelhos no Novo Testamento, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, e somente Mateus, Marcos e Lucas são considerados evangelhos sinóticos, que têm a mesma visão, o mesmo ponto de vista, tem essa similaridade entre estes evangelhos, certo? Lembrando que, aí eu coloquei um quadro aqui só para vocês terem uma ideia, lembrando que o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos, o segundo evangelho a ser escrito foi o evangelho de Mateus e o terceiro evangelho foi o de Lucas, o de João. Ele foi escrito depois, mas aí o evangelho de João não está nesse quadro aqui porque ele não é considerado sinótico, porque ele tem uma escrita mais diferente. Então nós vemos aqui que nos evangelhos sinóticos se inicia falando sobre o nascimento de Jesus, sobre ali João Batista que prepararia o caminho do Senhor, o anúncio do nascimento de João Batista, né? Nós vemos aqui tem todo esse início aí falando sobre o nascimento de Jesus, sobre a vida de João Batista, tudinho. Então tem essa similaridade, mas vamos ler, só para nós termos uma ideia. Por exemplo, nós sabemos que de toda a literatura do livro de Marcos, do livro de Mateus e do livro de Lucas, nós vamos ver o seguinte. Eu coloquei aqui, vamos ver se dá para entender. Por exemplo, de toda a escritura, de toda a literatura do evangelho de Marcos, 93%, certo? 93% da literatura do evangelho de Marcos, ela está contida no livro de Mateus e no livro de Lucas. Ou seja, apenas 7% da literatura do evangelho de Marcos é peculiar a este evangelho. Peculiar significa singular, próprio, né? Que só se encontra ali. Então, de todo o evangelho de Marcos, apenas 7% é peculiar a este evangelho, só se encontra neste evangelho, certo? No livro de e 93% do conteúdo do evangelho de Marcos se encontra no livro de Lucas e no livro de Mateus, certo? Lembrando que o evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, certo? Vamos lá. O segundo livro a ser escrito foi o livro de Mateus. E do livro de Mateus, do conteúdo da literatura do livro de Mateus, 42% é peculiar a este evangelho, a este livro, só se encontra aqui. 42% do escrito deste evangelho só se encontra aqui, não tem nos outros evangelhos. E 58% da literatura deste evangelho nós podemos encontrar em Marcos e também no livro de Lucas, certo? 58% se encontra-se tanto em Marcos como em Lucas. 58% da escritura, da literatura, além do evangelho de Mateus. Lembrando que o livro de Mateus foi o segundo evangelho a ser escrito, certo? E o livro de Lucas, que foi o terceiro, em relação aos evangelhos, foi o terceiro a ser escrito. 41% de toda a literatura do evangelho de Lucas se encontra em Marcos e em Mateus. Apenas 59% deste evangelho, desta literatura é peculiar a este evangelho, ou seja, 59% só se encontra aqui no livro de Lucas. Lembrando que isso aqui foi um quadro que eu fiz assim,
não significa, por exemplo, 93% do evangelho de Marcos pode encontrar em Lucas e em Mateus. Não significa que um copiou o outro. Nós sabemos que, por exemplo, nós podemos ver aqui que, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue se encontra tanto no evangelho de Lucas, como no de Marcos e como no de Mateus. Mas cada um escreveu do ponto de vista da sua visão. Então tem essa diferença. Um não chegou e copiou o livro dele. Lembrando que desses três aqui, apenas Mateus foi dos 12 apóstolos. Apenas Mateus ele estava ali contido nos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Lucas e Marcos foram apóstolos da segunda geração. Eles vieram a se converter depois. Então, apenas desses três aqui, apenas Mateus esteve ali convivendo com Jesus durante todo o ministério de Jesus. Apenas Mateus estava ali junto com Jesus e com outros apóstolos. Lucas e Marcos vieram a se converter depois, certo? Então eu espero que tenha dado para você entender. Vou parar por aqui. A paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima aula.